Vamos voltar a um assunto que está rendendo demais aqui entre os nossos ouvintes, que foi o anúncio por parte do governo relativo à taxação de compras online feitas no exterior, com a ideia de atacar a sonegação. O secretário executivo do Ministério da Fazenda reforçou que o governo não está criando uma nova taxa para essas compras online, mas sim, como eu disse, atacando a sonegação. Segundo Gabriel Galípolo, o objetivo é evitar que grandes redes que vendem pela internet burlem a cobrança de impostos na hora de enviar os produtos. Atualmente, como é que a gente está? Tem uma isenção de tarifa para encomendas de até $50 entre pessoas físicas. E isso, segundo ele, vai acabar sim, mesmo entre pessoas físicas. Ou seja, todas vão ser tributadas igualmente em 60% do valor da mercadoria. No caso de uma compra de $50, cerca de R$250, o consumidor vai ter de pagar R$150 a mais. O Gabriel Galípolo falou ao G1, falou à Globo, disse que a intenção é atacar os subterfúgios que são utilizados por empresas que se passam por pessoas físicas para vender, e isso é irregular. O que acontece é que existe uma atuação, uma ação de algumas empresas, por parte de algumas empresas, de usar como subterfúgio fracionar os produtos e subfaturar os produtos, de forma a parecer que esses produtos que hoje são vendidos das empresas para as pessoas e que têm tributos, pareçam como se fossem produtos de pessoa física para pessoa física com valor abaixo de $50. Então, o que o governo está fazendo é atacar esse tipo de subterfúgio que é utilizado para não pagar tributos que são pagos pelas empresas que estão vendendo de forma regular e dentro da lei. Então, não há nenhum tipo de criação novo de imposto, nem revogação de isenção quando se trata de venda de empresa para pessoa física. O que há, sim, é uma fiscalização e uma mudança nesse benefício que existia, que era utilizado de maneira irregular para fazer parecer que era uma venda de pessoa física para pessoa física com fracionamento dos produtos e com subfaturamento dos produtos para ficar dentro desse limite de $50. Bom, então a ideia é que o imposto seja cobrado na hora da compra do site, mas se não for, aí o consumidor vai ter de ir até um posto dos Correios para pagar. Tá, é assim. Então, para combater a sonegação, o governo acabaria com a isenção de até $50 para envios por pessoas físicas também, e com essa tributação igual, 60% do valor da mercadoria. Uma mudança que, é importante dizer, ainda não tem data para começar e pode aumentar a arrecadação federal. Aí, pelo olhar da economia brasileira, seria um incrível sucesso do ponto de vista de arrecadação. R$8 bilhões por ano. Supondo que as pessoas vão continuar comprando nos mesmos níveis que exatamente. Compram hoje, porque os produtos vão ficar mais caros. Então, esse ganho de arrecadação é na melhor das hipóteses. E aí o Galípolo deixou muito claro, é uma mudança, porque a nota do Ministério da Fazenda induz o leitor ao erro, né? Ele é induzido a acreditar que trata-se de um combate à sonegação, e é mesmo, tá? Mas que vai afetar as empresas e não ele, consumidor. Isso não é verdade. Os preços vão aumentar. É inevitável que os preços desses produtos aumentem. E que, portanto, o consumidor de classe média, classe baixa, os que fazem essas compras pequenas, relativamente pequenas, ajudem a pagar essa conta. E é por isso que isso está gerando tanta controvérsia, e é exatamente sobre isso que vamos falar com ela. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Bom, a gente já apresentou o assunto aqui. Essa decisão do Ministério da Fazenda de acabar com essa isenção de compras até $50 tem gerado uma avalanche de críticas no momento delicado para o governo, né? Formando aí buscando uma base de apoio popular, uma base de apoio no Congresso. Como é que isso está repercutindo aí entre os corredores dos palácios, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, tá uma confusão, né? É difícil comunicar essa medida.
né? E a decisão do Ministério da Fazenda de acabar com essa isenção de impostos para importação de produtos de até $50 por plataformas como Shopee, AliExpress, geraram um tamanho ruído nas redes sociais, Megali, uma reação tão negativa que passou a preocupar já integrantes do governo e de outras áreas do governo e também lideranças políticas que apoiam o governo Lula. Quer dizer, não se imaginava que o impacto seria tão grande. E lembrando, né, Megali, não é que você está isentando compras, você está isentando o envio. Quer dizer, quando você... seu pai mora na China e te manda alguma coisa, você não tem que pagar imposto. Mas não era permitido ao seu pai, por exemplo, estar lá na China e vender 100 perfumes de menos de $50 para 100 pessoas aqui no Brasil. Isso já se caracterizaria como um comércio, né? Então, mesmo sendo de pessoa física, teria que ser taxado. Mas há um consenso de que há fraudes nesse comércio, mas há também a percepção, né, de que o impacto gerado pela medida vai ser gigantesco e talvez ainda não tenha sido totalmente avaliado pelo governo. A Câmara Brasileira de Economia Digital, por exemplo, ela alertou, Megali, que essa regra de trazer mercadorias em determinado valor com isenção de impostos, ela está em vigor há mais de 20 anos e ela não beneficia o Megali que vai lá comprar um perfume, a Sheila que vai lá comprar um perfume, ela beneficia milhões, né, de brasileiros, especialmente os de baixa renda, pequenos, microcomerciantes que trazem mercadorias dessa forma para o Brasil e revendem por um preço competitivo, né? Então agora vai ter um aumento de 60% nesses produtos. A entidade diz o seguinte, que o tempo de vigência dessas normas, ele consolidou diversos modelos de negócios, pequenos negócios, que se desenvolveram ao longo dos anos, né? Negócios que funcionam há décadas e que mudar isso repentinamente do dia para a noite vai trazer consequências, né? Pode estar correto do ponto de vista técnico, mas a consequência na vida prática vai ser muito grande. Você, na prática, vai ter aumento de preço de mercadoria. Ou não vão comprar mais, e aí você não vai ter mais a competição desses produtos mais baratos aqui dentro. Tem também aquela questão, né, Megali? Pessoas que viajam ao exterior, elas podem trazer até $1.000 em compras sem pagar impostos. Se você viajar 5 vezes, você vai trazer $5.000, R$25 mil. Se você viajar 10 vezes, você vai trazer $10.000, R$50 mil. Quem viaja vai poder trazer. Quem não viaja não vai poder pedir aí por essas plataformas. Então há uma questão também de injustiça, né, em tudo isso aí. Agora, a Receita defende enfaticamente a medida, como você pontuou, como a gente ouviu aí na Sonora, na declaração do Gabriel Galípolo, e eu conversei ontem com um integrante da alta cúpula da Receita Federal, eles dizem o seguinte, há uma grande confusão em curso, porque está parecendo que compras de até $50 eram isentas, e agora vão ser taxadas, quando na verdade nunca nenhum tipo de compra foi permitido, né? Na prática, Megali, funcionava, as pessoas compravam, mas a rigor não poderiam, né? A rigor, você só poderia receber algo, mas que não se caracterizasse como um comércio. Tudo que é comércio já estava desde sempre taxado. Mônica, o que havia era uma burla, né? Desculpa, é justo... Desculpa a interrupção, só para não perder o gancho. É justo dizer que houve uma vista grossa dos últimos governos, todos os governos dos últimos 20 anos, para o fato de que empresas estavam vendendo produtos como se fossem pessoas físicas e, portanto, burlando o fisco? Eu acho que havia, quer dizer, consolidou-se esse tipo de... Você sabe que eu, conversando com essa pessoa da cúpula da Receita, Megali, tem um dado muito interessante. A pessoa me passou aqui o seguinte, foram 178 milhões de encomendas, não valor financeiro, sabe, em quantidade, 178 milhões de encomendas em 2022, 70% abaixo de $5. Quer dizer, consolidou-se esse hábito, consolidou-se esse costume, é o que diz essa entidade de e-commerce. Então, é como você tem, assim, você tem várias isenções de impostos para vários setores, o ministro da Fazenda já disse que quer acabar também com essas isenções. Agora, você consolida toda uma economia em torno dessas isenções, né? Então, para você acabar com isso do dia para a noite, você vai quebrar um monte de gente. É meio isso, quer dizer, só que aqui você vai quebrar pequenos. Então é um pouco isso que vai ser, na prática, o que vai acontecer. Porque, de fato, o que existia é isso. Não era bem uma vista grossa deliberada, mas foi se consolidando, porque são compras tão pequenas, $5, chega na Receita,
passa $5, quem vai fiscalizar $5? Uhum. O que eles dizem também é que você tinha um sistema que você não tinha as informações sobre quem está enviando. Você não tem até hoje informações sobre quem está enviando. Então coloca lá, Luiz Megali está enviando da China. A Receita não tem como ir lá na China, ver se o Luiz Megali existe mesmo, se o Luiz Megali é pessoa física ou é um laranja de uma grande empresa que está sendo usado para enviar esses produtos. Então, era muito complexa a fiscalização para saber se isso estava funcionando. Então, o que eles prefiram fazer? Como é impossível fiscalizar, taxa, e pronto, acabou. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa de $50, mesmo que não seja comércio, vai ter que pagar imposto. Se viajar, pegar o avião, não paga imposto. Se vier a partir daqui, vai pagar imposto. Então, está sendo uma grita muito grande. E o que tem aí no bastidor é que essa grita surpreendeu o governo, porque não se imaginava que seria tão grande. Tanto que até a primeira-dama, a Rosângela da Silva, Janja, conhecida como Janja, foi à internet para fazer uma defesa, até uma defesa um pouco imprecisa, né? Porque ela fala, não, vai taxar só as empresas, não vai taxar o consumidor. Sempre que você taxa a empresa, você taxa o consumidor, né? E, na verdade, o governo, de fato, não está criando uma nova taxa, ele está acabando com a isenção. O que na prática vai fazer as pessoas pagarem. Então vão pagar sim. Né? Quem importar vai pagar, embora a intenção do governo seja taxar só empresas que fazem comércio e que burlam as regras. Mas na prática o consumidor paga, lógico, uma empresa não paga sozinha, né? Uhum. Ou então... A gente está tentando entender aqui a dinâmica da coisa, e está todo mundo tentando entender ainda, como você disse, na prática, o consumidor ele vai pagar no final, no fim das contas. A não ser que a empresa resolva entubar sozinha essa taxação, mas aí que é essa improvável, cobrança, né? ela vai primeiro para a empresa, ou ela chega... Não, então, o consumidor ele paga também, então será uma cobrança dupla? Então vai cobrar da empresa e vai cobrar do consumidor? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar um caso real, um caso, vamos dizer... fictício, mas um pouco mais fácil de compreender. Pai do Megali, o Megali está lá na China, e ele tinha o hábito, né, de pegar lá 50 pessoas físicas e ficar mandando mercadorias para o Brasil, como se fracionadamente, em pequenas quantidades, para passar pela Receita sem pagar imposto. Ok, a partir de agora, sendo $5, $50, fracionado ou não fracionado, todos vão ser... Você não vai ter mais a isenção. Tá, mas Portanto, é o pai do Megali que paga ou é a pessoa que compra? Ou não, porque você vai ter que pagar. Mesmo que seja $1, você vai ter que pagar 60 centavos. Tá, mas é o pai do Megali que paga ou sou eu? A pessoa paga no envio. A pessoa paga no envio. E deveria pagar no envio. Vai ter que preencher 37 informações que a Receita vai burocratizar mais. Se não pagar no envio, paga quando chega aqui. Né? Se não pagar no envio, vai ter de pagar, vai ter de ir até o antes da entrega, isso vai ter que ser pago de alguma forma, tá? A pessoa que está te enviando, de fato for a Mônica Bergamo, de fato tiver um CPF, de fato, etc., ela preenche toda uma guia, chegando aqui, já tem essa guia, você, Carla, só vai buscar. Se não tiver essa guia, você, Carla, vai ter que buscar e pagar o imposto. Então, ou a guia vai ser na origem, ou essa guia vai ser na chegada. A Receita vai exigir essa guia. Se a mercadoria chegar com essa guia e com o imposto pago, você, Carla, só pega o produto. Se chegar aqui sem o imposto pago, você vai ter que pagar. Agora, o preço era 100 e vai ser 160, de qualquer forma. Não importa se pagou lá. Se quem pagar lá pagar 60, vai te cobrar 160. Se a pessoa cobrar só 100, você vai ter que pagar 60 aqui na chegada. No fim, o seu produto vai custar 160 e não mais 100. E no final das contas, as empresas repassam isso. Foi super clara, Mônica. E as empresas repassam. Nenhuma empresa fica com isso, com esse valor do imposto sem repassar para o consumidor. Então, hoje... Sei lá, eu fiz uma compra recentemente, no começo do ano. Ficou 3 meses parado lá em Curitiba, que é o que acontece. Eu sempre caio nessa canaleta vermelha e tenho que me dar explicações. Quando eu fiz a compra, no momento da compra, já vem ali o valor da taxação, o valor do que você paga ali de imposto, né? Então, o que passa a acontecer é que para essas compras também vai ter essa cobrança. E ela inevitavelmente mas foi uma empresa que te vendeu, entendeu? A questão é essa, a empresa te vendeu, então ela já tá pagando esse imposto, normalmente. Mas agora todo mundo vai pagar, até o pai do Megali. Como eu tava dizendo, Mônica, mais cedo, na verdade são marketplaces, né, que o ouvinte até mandou, a definição correta, marketplace, que
essas empresas criam as plataformas, tipo Shopee, tipo Shein, ou Shein, e aí tem pessoa física que entra como se fosse um distribuidor. Essa pessoa física aí quem vai passar a ser tributada daqui pra frente, né, Mônica? Ela não vai mais conseguir vender pincel de maquiagem por 80 centavos. Ela não vai mais conseguir comprar por 100, ela vai comprar por 160. É isso. Olha, tem a tributação no final das contas. Posso resumir aqui? Numa mesa de bar, o cara que faz arminha vai falar, o governo partiu para cima da classe média e da classe baixa. E o cara que faz o L vai falar, não, o governo está combatendo a sonegação e está tributando grandes empresas estrangeiras. E os dois estarão certos. Mas, Megali, deixa eu te falar, o que preocupa o governo é porque tem aliados do governo criticando, não é aliados formadores de opinião famosos, não. E esta medida impacta pequenos, ela impacta, não adianta, ela pode estar correta, tecnicamente, ser correta, a partir de agora todos vamos trabalhar pagando esses impostos, mas é fato que existia um pequeno comércio ali que gira em torno disso, e isso vai ser impactado, faço L ou faço arminha, né? Então a preocupação do governo é porque impacta realmente, começou a haver uma percepção do enorme impacto que isso vai gerar, que não é simplesmente você taxar picareta, né? Tem muita gente que não é picareta que comprava dessa forma porque estava permitido, quer dizer, na prática estava permitido, né? Existia uma bula, mas não era uma grande bula, era algo que já estava solidificado, implantado, existia há 20 anos. Nunca ninguém foi cobrar, então você faz a sua pequena loja, você faz o seu pequeno comércio, você faz a sua pequena distribuidora, né? E óbvio, você passa a fazer concorrência e aí você tem os picaretas maiores, também que fazem aí concorrência para os grandes. Claro, você tem de tudo nisso, né? Passa tudo por isso. Mas o fato é que vai pegar todo mundo, né? E o fato é que quem viaja vai trazer $1.000 sem pagar e quem não viaja não vai conseguir trazer $50 sem pagar. Então você tem esses impactos. A medida pode ser correta tecnicamente, mas há um impacto na vida real que tem que ser assimilado e que vai trazer um desgaste para o governo. Eu tenho a impressão de que está trazendo já um desgaste para o governo. Tenho a informação de que o próprio governo já sabe disso e há um incômodo e um pensamento de como lidar com isso. Tanto que a primeira-dama foi às redes defender, não por acaso. Retrospecto rapidinho enviado por um dos nossos ouvintes que trabalha com isso para ficar claro. O Decreto-Lei de 1980 tem força de lei, portanto, isentou compras por pessoa física de até $100. Mas essa isenção dependia de um ato do Ministério da Fazenda. 19 anos depois, foi regulamentada pelo então ministro da Fazenda, Pedro Malan, só que com a isenção dos $50, que é o que estava valendo até aqui, e com restrição de transações entre pessoas físicas. Um ato infralegal. Poderia restringir? Não. No judiciário, há algumas decisões favoráveis aos contribuintes, mas aí o custo de movimentar o judiciário acaba sendo muito maior do que o de brigar por essa isenção. Então, de 99 até hoje, ninguém poderia importar nada sem pagar imposto de importação, mas compravam porque várias empresas, exatamente, porque várias empresas chinesas fraudavam o fisco para que o brasileiro não pagasse o imposto e a sua compra fosse mais barata. Vai prejudicar os mais pobres? Mais cedo o Megali falava sobre isso. Toda vez que você tem tributação de consumo, isso prejudica o mais pobre. O que acontece é que a importação de pessoa física por pessoa física deveria ser uma exceção, virou regra porque algum brasileiro ensinou essas empresas a fraudar. Diz aqui, ele pede para não ser identificado, tá? Mas eu achei divertido e achei uma explicação, algo bem didático aqui. É isso, nunca uma compra foi permitida. A pessoa física também não podia vender. Não é que a pessoa física podia vender, também não podia vender. É só para enviar até $50, né? Mas na prática se criou esse comércio, há 20 anos está aí. Então o governo vai mudar isso, mas vai ter um desgaste. Muito bem, acho que a gente passou a régua aqui.